Boa noite, sejam todos bem-vindos aí. Mais uma semana no Biólogo e hoje, o dia do biólogo, quem vai nos dar a honra é o ornitólogo Ademis Vila. Ele vai Boa noite, falar pessoal. aí pra gente, vou ficar quietinho aqui, né? Vou falar pouco, geralmente eu falo bastante também, e vai ser a vez dele. E Ademis, fala um pouco aí de você, conta mais aí pro pessoal. Bem, pessoal, para quem não me conhece, né, meu nome é Ademis Vila, eu sou biólogo, sou do estado do Rio de Janeiro, e aí atualmente eu estou atuando na frente de serviço com resgate de fauna no empreendimento de rodovia. E aí hoje a gente está aqui, né, recebendo esse convite aí do amigo Maciel, biólogo Ô, também, Ademis, pra mim aqui tá bem baixo o seu volume, cara. né, mas aí eu não consigo comentar aqui. Deixa eu ver Boa aqui. noite, Fernando. Deixa eu ver aqui. De repente, chegar um pouquinho mais próximo melhora. Ah, E aí, melhorou um pouco, melhorou um pouco. show de bola. E aí, então eu vou me apresentar de novo, né? Acho que estava baixinho. Para quem está chegando aí, uma ótima noite. É um prazer imenso aí pelo convite para essa live aí que o amigo Marcel fez o convite. E aí, uma breve apresentação minha, né? Meu nome é Ademis Vila, eu sou biólogo, sou do estado do Rio de Janeiro. Atualmente atuo em frente de serviço com resgate de fauna e empreendimento rodoviário, né? E a gente está aqui para trocar essa ideia, esse bate-papo, troca de experiência, conhecimento. Eu tenho certeza que vai ser muito produtivo. Boa noite, galera. Chama o pessoal aí que essa live aqui vai ser de outro mundo. Isso aí, gente. Hoje vamos destrinchar alguns temas, né? Uns tópicos referentes a resgate de fauna. Desde o início, quando a gente começa, a gente está lá atrás buscando a oportunidade, né, Marcelo? E aí, até a efetivação no campo, como funciona, quem tem dúvidas, a gente vai trocar essa experiência um pouco aqui hoje, falar sobre isso. Ó, o Fernando Lucas, ó. É o que eu vou conversar, o Lucas Martins. Eu chamo ele tanto de Lucas que eu até esqueci o primeiro nome dele, que é Fernando. Galera, tiver o áudio aí, você responda aí como que tá. Pra gente tá melhorando aqui, se for possível, beleza? Tá pra escutar os dois aí. Está dando retorno do meu, que segunda-feira tava dando retorno. Então vocês vão comunicando nós aí que a gente vai tentando melhorar aqui. Dar um tempinho, né, para a galera entrar aí, a gente ter uma interação maior. Se tiver perguntas aí também durante a live, pode fazer aí que a gente puder estar respondendo aí, mais o Ademis, né? Ele vai estar respondendo aí sobre o assunto. Deixa eu arrumar aqui. Pode ficar à vontade, Ademis, quando você se quiser. Beleza. Bem, então a gente vê que hoje, para trocar essa ideia, esses conhecimentos, essas experiências, e eu queria falar um pouquinho da minha trajetória, né, como profissional. Eu tenho formação, bacharelado com ênfase em biologia marinha, também sou licenciado, né, com ciências biológicas e tenho formação também como técnico de meio ambiente. E lá no período lá atrás da graduação, eu nem conhecia o que era consultoria ambiental, não tinha ouvido falar. A gente, quando passa pela trajetória acadêmica,
nos é ensinado muito sobre pesquisa, né? A gente está aí como pesquisador da faculdade, continuar pós-graduação, mestrado, doutorado, e assim atuar com pesquisa, até mesmo com fauna, né? Se diretamente. Existem diversas outras áreas dentro da biologia que a gente pode explorar. Mas como a gente está falando de fauna, a gente vai focar um pouco nessa linhagem. E aí, nesse período, eu digo que a faculdade, né, o sistema acadêmico, ele não prepara a gente profissionalmente para se vender no mercado. Nesse período que eu comecei a faculdade, lá em 2011, eu só ouvi falar por alto, mas ainda não quis explorar nesse setor de consultoria ambiental. Então, eu nem entendia como funcionava, o que era de fato. Depois de me formar, né, fiz o técnico de meio ambiente, fiz a licenciatura, mas nesse período a minha ideia era continuar realmente em pesquisa acadêmica e tudo mais. Eu acabei que depois de formado, fiquei um período ainda, né, fora da área de biologia, trabalhando em outros setores de telecomunicação, em campo, né, e tudo mais. Só que aí chegou um período que, sabe, deu aquele estalo, eu falei, eu me formei e eu não estou colocando isso em prática, né? É um dilema que todo mundo entra depois de sair da faculdade e saber se inserir no mercado. E aí bateu aquele estalo, falei, eu tenho que aproveitar realmente o que eu aprendi, né, no setor acadêmico e colocar em prática e reverter isso de forma profissional, dentro do mercado e tudo mais. E aí eu comecei a pesquisar, identificar as áreas de atuação do biólogo, interagir um pouco mais com o conselho de biologia. E aí fui conhecendo a consultoria ambiental, né, como ela funcionava, quais as portas de entrada, as metodologias de trabalho. E aí eu comecei a buscar cursos, buscar conexões, fazer network, andar do lado de quem realmente trabalhasse na área, realmente quem fala essa língua. E aí eu comecei a me inteirar mais referente à situação e buscar inserção no mercado de trabalho dentro da consultoria ambiental. E a gente tem muito profissional hoje, né, que é pós-formado, carregando bastante conhecimento que adquiriu na faculdade, no setor acadêmico, procurou a primeira oportunidade de trabalho como auxiliar de campo, né, na consultoria ambiental, no resgate de fauna. E eu tive um posicionamento, entendi que como profissional teria que me posicionar para as empresas e entendi que tinha que ter um network grande para conseguir acessar essa área. E a minha primeira oportunidade ela não veio como auxiliar, veio diretamente como biólogo responsável, me dando responsabilidade técnica e tudo mais. E aí foi um grande desafio, porque era uma área nova, que eu estava explorando, era uma experiência nova. Às vezes, quando a gente entra assim, em uma certa situação, né, num certo ambiente, a gente ainda tem muitas dúvidas, e eu entendo que é a dúvida de muita gente, quem está assistindo aqui a live, que está ainda em formação acadêmica, acabou de se formar, a gente se sente seguro, se sente, às vezes, até impotente, né, referente à grandiosidade das coisas que a gente tem que encarar. E aí eu entendi que eu tinha que ter posicionamento, que eu tinha que ter aquele molejo, eu tinha que aplicar o meu conhecimento técnico de forma efetiva, para mostrar que eu estava ali para executar um trabalho com excelência. Graças a Deus, né, essa minha primeira experiência ela foi muito construtiva. Eu tive a oportunidade de interagir com muitas pessoas, muitos profissionais de diversos setores, pessoal do setor de engenharia, pessoal que trabalha diretamente ali referente a corte de árvore, no caso de exploração vegetal. Então, interagir com várias empresas que estavam introduzidas ali naquele ambiente, trabalhando simultaneamente. Isso foi agregador, porque eu fui adquirindo conhecimento e tudo mais. E quando a gente fala de posicionamento, né, é algo que eu sempre bato na tecla. Lá na nossa rede, né, RNBS, e aí a questão é que a gente deve se posicionar a ponto de criar as nossas oportunidades, sabe? Facilitar isso, que isso aconteça, porque muita gente ainda tem a perspectiva, o olhar de enviar currículo somente, não que seja errado,
sempre foi um procedimento, né, sendo feito assim dessa forma, mas enviar currículo somente é a única maneira de se candidatar a uma vaga. E eu bato na tecla que hoje a gente tem a possibilidade de criar uma visibilidade profissional muito grande dentro das redes sociais, como o LinkedIn, como o Instagram, que são ferramentas excelentes, e criar o nosso currículo virtual, né, digamos assim, que é você passar a produzir conteúdos referente à área que você quer atuar, é você se posicionar profissionalmente, né, mostrar quem é você para as outras pessoas, tornar essas informações cada vez mais acessíveis para que as pessoas possam te conhecer, não só como profissional, mas também como pessoa, né? E aí, esse procedimento, mais a geração de network, você entrar no ambiente onde os profissionais falam a mesma língua, vão te dar oportunidades, né, de abrir novas janelas, novas portas, porque aí aquela frase que a gente sempre fala lá no meio, que é só lembrado quem é vivo, é exatamente isso. É você estar presente no ambiente, é participando com as pessoas, é interagindo, é trocando conhecimento, é troca de conhecimento mútuo, né? É agregando conhecimento a essas pessoas, junto à empresa, junto a outros profissionais. E é isso justamente que vai te abrir as portas, né? Pode ser um processo um pouco demorado, um processo um pouco longo, a gente não tem como mensurar isso, mas é uma maneira que a gente encontrou de que as pessoas tenham a possibilidade de criar as suas oportunidades. Então, quando fala de criar oportunidades, é isso. Se você não tem um produto para vender, você é o produto, então você tem que saber se vender no mercado de trabalho. E aí, nessa minha primeira oportunidade como biólogo, eu entendi tudo isso. E aí fui trabalhando com o tempo e vendo que o network realmente dava retorno. Um retorno referente a esse contato mais aproximado com profissionais, ter um interesse genuíno realmente, né, com as outras pessoas, outros profissionais, sobre o que elas fazem, sobre o que elas exercem no mercado de trabalho, sobre as empresas, no caso. E para quem está procurando oportunidade, isso é um exercício excelente. E vai chegar um momento que vai começar a ter um retorno, e esse retorno ele é exponencial, sabe? Quanto mais você cria um ambiente de network, mais as oportunidades aparecem para você. E aí eu venho caminhando com isso. Eu tive experiência no setor de petróleo e gás, tive experiência no setor de hidrelétrica, tive experiência no setor de linha de transmissão, e agora recentemente, né, o que eu estou tendo agora, que é de rodovias. Então, eu acabei adquirindo vastas experiências, né, com setores diferentes. Isso vem me agregando conhecimento e me dando possibilidades de ter um relacionamento com outros profissionais, com outras pessoas que também abrem portas. Às vezes você está num empreendimento e aí tem um rapaz ou uma pessoa lá que trabalha em uma posição totalmente diferente da sua, como um estagiário, sabe, como um assistente. E às vezes essa pessoa, por menor que o cargo dela seja, pode ser uma porta de entrada para um próximo empreendimento, próximo trabalho que ela vai pegar, ela vai lembrar de você e vai lembrar o biólogo Ademir, o biólogo Marcelo, o biólogo fulano de tal. Você criou uma conexão com essa pessoa lembrou de você, sabe da sua capacidade profissional, sabe da sua ética, da sua índole, que você é uma boa pessoa, que você tem boa comunicação. Isso vai criando ponte, sabe? Por onde você passa nos empreendimentos, quanto mais você consegue se relacionar com pessoas, com profissionais de campo, de escritório, você vai criando pontes, pontos e pontes, e daqui a pouco são avenidas, rodovias, você consegue transitar e manter essa conexão, essa comunicação com outras pessoas, e até conhecer os próximos empreendimentos que estão por vir, as pessoas que trabalharem nesses empreendimentos vão abrir essas portas para você. Então, tudo isso é conexão, né? A gente fala que é o network. É o poder do network. E assim, né? Eu como tô na rede RNBS já tem um tempo já, cara.
Eu falo isso direto. Antes eu entrei ali, né, com o intuito realmente só de procurar emprego, mas aí depois a chave vira. E a gente vê que a rede é mais do que isso, né? Então por mim, assim, eu deixei isso aí de lado e foquei mais no conhecimento de cada um ali, porque eu nem sei quantas pessoas tem hoje, mas é uma biblioteca viva, né? A pessoa manda foto, o cara mandar uma foto, o cara, pô, tô no Paraná, e você manda foto de uma ave aqui, no caso o Ademis é ornitólogo, ele lá no Rio ele vai saber qual que é. Às vezes o cara lá no Amazonas vai saber que ave é, e o cara do Amazonas manda uma foto de uma planta que o cara de Goiás sabe de lá. Então é uma experiência, e inclusive essa que a gente está fazendo, e poder chamar um companheiro, conversar ali, expor a realidade do trabalho de cada um, porque é muitas áreas. O Ademis, ele tem trabalhou de um jeito, deixa eu ver se eu vou conseguir lembrar a palavra aqui. Ele tem uma visão, né, de resgate de fauna, mas se eu chamar outro, ele vai ter outra visão, vai ter outros empreendimentos. Então, isso da rede, cara, isso aí não tem curso, não tem faculdade nenhuma que pague. Exatamente. E aí, quando eu falei sobre perspectiva, você iniciar o processo, né, saindo da graduação para entrar nessa área, é ter o posicionamento, né, e para você ter inserção no mercado do trabalho. E aí batem muitas dúvidas, né? Esse processo de contratação, você faz a intermediação, a troca de informações com a empresa, o processo admissional, tem tudo isso por trás, né? Muita gente às vezes ainda não conhece porque ainda não passou por essa situação, mas não é um bicho de sete cabeças, né? Hoje as contratações elas são da modalidade PJ ou CLT. CLT ainda é um pouco mais difícil, né, de se contratar para as empresas, porque o profissional tem que ser basicamente da região. PJ a pessoa já consegue já se disponibilizar para viajar, porque o serviço ele tem um período certo, né, de duração, então o profissional vai estar atuando esse período, por 6 meses, um ano, e aí terminando ele retorna, né, para a residência dele de origem, e aí o processo continua, né, as oportunidades surgem e esse ciclo vai seguindo. E aí quando você consegue a sua oportunidade, né, seja como auxiliar, como biólogo hoje, de campo, a gente tem que entender como funciona um pouquinho esse processo do resgate de fauna. E a gente vai destrinchar essas informações aí, Marcel. Se tiver alguma dúvida, ponderação, você pode estar parando aí que a gente conversa sobre isso, porque a gente está aqui para isso. E aí você, quando profissional, né, contratado e é encaminhado para campo, né, você tem as informações referentes à empresa. Perdão, ainda no ato de contratação. Se a empresa que está te contratando, você tem que avaliar se ela vai te disponibilizar alojamento, se ela vai te disponibilizar alimentação, se ela vai te disponibilizar transporte, né, para trabalho. Porque quando a gente lança uma pretensão salarial, a gente tem que pensar em tudo isso, porque se isso não estiver incluso no pacote de contratação, você tem que entender que o valor que você vai receber, desse valor você vai tirar para custear hospedagem, alimentação, transporte e tudo mais. Mas geralmente a empresa ela vai condicionar esses quesitos a você profissional quando contratado. Então isso tem que ser avaliado. Se eu vou receber um salário, sei lá, como auxiliar de 2.000 a 2.300, 3.000 reais, eu tenho que avaliar se a empresa vai me dar essas condições para trabalhar na região, para alojamento, alimentação e transporte. Se você recebendo esse valor não for condicionado essas características de contratação, né, você tem que avaliar se o valor vai suprir essa demanda de você estar alugando uma casa na região, pagando a sua alimentação diariamente e o transporte referente ao serviço. Se você for um serviço onde você morar na região, de repente a empresa for solicitar que você vá de um ônibus, tudo bem, pode acontecer. Mas dependendo da logística, né, você precisa levar equipamento para cá e tudo mais. Quase 90% das vezes a empresa vai te conceder um veículo, né, que é locado, pela locadora de veículos. E nesse veículo você vai fazer o transporte dos seus equipamentos e tudo mais. Raramente eu vi ocasiões de um empregado ir de um ônibus para um canteiro de obras e tudo mais, né? Até porque quando você trabalha como biólogo, demanda de
você ter uma equipe junto com você. Apesar de eu já ter trabalhado sozinho no empreendimento como biólogo. Mas realmente não precisava de outros profissionais junto comigo, porque era um empreendimento muito pequeno, sabe? A área de intervenção era muito pequena. Mas aí, por exemplo, hoje, como estou trabalhando num processo de empreendimento rodoviário, é algo muito grande, é uma obra que é muito extensa, tem muitas empresas trabalhando, uma movimentação muito grande. E aí você precisa de uma equipe, um corpo, que contemple, né, essa necessidade que o empreendimento gera para atender as condições ambientais. E aí você tem um biólogo, você tem um médico veterinário, você tem um auxiliar, tem o pessoal que trabalha na flora, que é o engenheiro florestal, tem assistente do engenheiro florestal. E aí é entender mesmo esse universo, né, no ato da contratação. Uma vez você estando em campo, você vai dialogar com o cliente, vai dialogar com as outras frentes de serviço, com a sua empresa te contratou, para você entender, né, qual é o plano ambiental que vai ser aplicado nesse projeto, quais necessidades que o órgão ambiental impôs para que haja cumprimento, né, das demandas de campo, como é que vai ser realizado o resgate de fauna, se tem ponto de soltura dos animais já contemplado, né, porque às vezes isso já é contemplado no projeto, quando não o biólogo responsável ele vai avaliar as melhores condições, os melhores locais, né, para que se haja soltura, realocação desses animais resgatados no empreendimento. E aí a rotina de campo é essa, né? Eu, por exemplo, dando um exemplo aqui que eu vivo atualmente, né? Eu tenho um veículo que é lotado na empresa. Esse veículo, eu vou buscar um médico veterinário que atua comigo e vou buscar um assistente biólogo que trabalha comigo também. Então, você já tem que planejar o cronograma, né? A questão logística de horário para buscar cada um tempo certinho para você chegar no empreendimento no horário que é requisitado, para você participar de DDS e tudo mais, fazer os DDS com o pessoal de campo, né, as outras frentes de serviço e tudo mais. E dessa rotina de campo a gente acompanha, né, uma equipe que é responsável pela supressão vegetal. Então a equipe ela está diretamente ligada à equipe de supressão vegetal para fazer esse acompanhamento, porque a maioria dos resgates acontece durante o processo de supressão vegetal. Mas aqui a gente também atende demandas em todo empreendimento, diferente dos chamados esporádicos que acontecem com animais em outras frentes de serviço, a não ser tirando a supressão vegetal, né? Por exemplo, um canteiro de obra, um canteiro de solda na casa de carpintaria, sabe? De concretagem, por exemplo. Às vezes tem um animal que fica um tocadinho lá, né, que vem no período da noite, aí amanhece o animal está lá e os colaboradores de campo sinalizam a nossa equipe e a gente se direciona para fazer o resgate desses animais também. Por isso a gente tem mais de uma equipe em campo, para que uma fique acompanhando a supressão e a outra faça esse resgate, né, esporádico que aconteça conforme o chamado e necessidade do empreendimento. Demis, eu acredito assim, para quem está começando, uma das partes mais difíceis de se fazer é quando a empresa pede para fazer o quanto que você quer, né? A precificação. Acredito que muitas pessoas falam, e agora? Meu primeiro empreendimento, o quanto que eu vou pedir se eu nunca trabalhei, ainda mais se for auxiliar ou já chamar nem para auxiliar, falei, e agora? E a pessoa não sabe e não pergunta o que eu vou fazer, relatório, qual dica que você dá assim pro pessoal, né? De tomar essa iniciativa e mandar para a empresa a proposta. Primeiro você tem que entender qual o seu escopo de trabalho, o que a empresa vai querer de você, o que ela vai pedir que você execute no seu trabalho. Realmente essa questão de dar uma pretensão salarial é muito difícil, mas a gente tem que pensar que esse valor muda muito de região para região, sabe? Às vezes, por exemplo, o valor que é pago para um auxiliar aqui no Rio de Janeiro não é o mesmo pago, sei lá, em Rio Grande do Norte, em São Paulo, ou na Acre, Amazonas e tudo mais. E a gente precisa pesquisar isso, de fato, como está sendo
a questão de patamar, né, de pagamento nessa região, para que a gente pelo menos consiga articular isso da melhor forma, digamos assim, não levando, não é prejuízo, mas que você não trabalhe ganhando muito pouco do que deveria ser pago por você estar trabalhando naquela função, sabe? Então é preciso que a gente faça esse levantamento, entenda esse cenário, para que a gente possa fazer a pretensão salarial, né? Dar um valor que não vá compensar o seu esforço naquela frente de serviço, no seu escopo de trabalho, mas também não dê uma pretensão salarial que seja exorbitante, que a empresa naturalmente não vai associar a gestão de contratação referente ao valor que é cedido. Mas existem, por isso que é bom a gente criar um network com pessoas de várias regiões, porque a gente acaba conversando sobre isso e as pessoas comentam, né, o que seria o ideal para que a gente pudesse fazer, executar o serviço referente a resgate de fauna, por exemplo. Esses valores, como disse, pode variar muito, mas a gente, para biólogo, tem aquela média de salarial, né, de diária, que é conferido lá pelo Conselho Federal de Biologia, foi estipulado e estimado para a gente se basear. Mas, como eu falei, depende muito do seu escopo de trabalho, o que você vai fazer. Se é só uma função, se não precisa de relatório, é só levantamento de dados brutos, de repente precisa de relatório. Então, esse esforço que você vai fazer, né, de trabalho tem que compensar, pensar sobre aquilo que vai ser pago, sobre o que você vai fazer. Uma coisa, né, que quem trabalha assim com o resgate, vê, inclusive você e outros profissionais, postando foto dos bichos, das plantas, né? E muita gente acha que é só isso, né? Que é fácil, não, eu vou pegar lá um sapinho, vou tirar uma foto, ou falar, vai sapinho, no meio da floresta, ou muitos que raramente conseguem ir lá para o Amazonas ver uma arpia, ver até um tucano, ver uns bichos assim mais difíceis de ver. E o que é além de só ver os bichos, tirar foto na parte de resgate? Por isso, vou dar um exemplo. Vocês estão num campo como biólogo, né? Você tem algumas responsabilidades que vai além disso, que é só estar fazendo um resgate de campo, identificando ou ir concluindo, levando essas informações, esses dados para dentro de um relatório. Primeiro que se você é o responsável da sua equipe, né? Você tem a responsabilidade sobre aqueles que estão com você na sua equipe. E vai desde o início, quando você começa o dia para buscá-lo. Então, você tem que ter a responsabilidade de condução do veículo para buscar esse pessoal, levá-los até a frente de serviço e, finalizando o dia, retornar com eles para casa. Então, assim, essa preocupação como profissional, questão ética, a gente tem que ter, porque tem essa responsabilidade também com quem trabalha com você. E aí, para quem está trabalhando, por exemplo, com você como um auxiliar, para você que é biólogo responsável, essa responsabilidade se dá sobre ele também. De repente, o profissional que está com você, o auxiliar, ele não tem muito conhecimento, é a primeira oportunidade dele. Então, cabe você, biólogo, instruí-lo corretamente, né, a execução do serviço, você criar um planejamento de serviço, né, para que a equipe possa conduzir o seu dia a dia, atender as demandas e tudo mais. Então, além de cronograma, logística, planejamento que você tem que ter o diálogo com as frentes de serviço, né, com outros profissionais no campo. Então, é criar esse relacionamento com... Você está ali representando uma empresa. O contratado, você está representando uma empresa. Então, você zela pela imagem da empresa que você está atuando, né, representando no campo, e articula diversas formas, né, com outros serviços, outras frentes de serviços de outros profissionais, engenheiros, encarregados, colaboradores, de fazer também o papel de educação ambiental. Muitos desses colaboradores nem sabem os animais que tem naquela região, né, a importância deles para o meio ambiente, a biodiversidade. E você acaba que nos seus DDS, nos encontros esporádicos com esses profissionais em campo, fazer essa educação ambiental, né, desmistificar um pouco a questão de serpente, né,
para que eles entendam a importância de cada animal no meio ambiente, no processo trófico, no processo evolutivo, no controle de pragas, de populações de outros animais. É preciso que se tenha sempre um animal presente no ambiente para fazer esse controle biológico também, né, populacional. Por isso que a gente bate na tecla de não mate uma serpente, não mate um animal, porque ele tem essa importância para o ambiente, sabe? E aí, às vezes, esse ato de educação ambiental conscientiza tanto um outro profissional, colaborador de campo de outra empresa, outra frente de serviço, que você acaba criando um vínculo tão grande com essa pessoa, que essa pessoa vai lembrar de você toda vez que ela vê um animalzinho, toda vez que ela vê um bicho. Já diversas situações aconteceram similares a isso, né? Da pessoa, ó, pô, ontem eu vi um tatu ali e tal, passou aqui, eu fiquei encantado, nunca tinha visto tatu. Pô, eu vi uma serpente aqui, pô, eu separei o ambiente aqui, falei pro pessoal não chegar perto, que era perigoso, como é que você tinha me explicado, tudo mais, não pode matar. Então você vê que a educação ambiental, ela funciona, né? A conscientização, ela funciona quando você consegue atingir cada um dos profissionais. Se a gente fizer essa conscientização com 10 profissionais, se 3 deles tiverem essa consciência absorvida, né, já é um grande sucesso, porque é muito difícil, às vezes, você conscientizar de fato uma pessoa, né, fazer ela entender como funciona o meio ambiente, como funcionam os animais no meio ambiente. E aí a gente tem que ter essa postura profissional também, né? Que entra dentro do empreendimento. Então, todas essas responsabilidades são atribuição do profissional que está em campo de ter essa articulação para promover melhorias mesmo, sabe? Na condição de trabalho, na questão de segurança, na questão de relacionamento, né? Pessoal, interpessoal, de criar vínculos, sabe? Isso tudo é muito importante quando você está trabalhando numa frente de serviço que você tem pessoas de diversas culturas, sabe? Diversos tipos de pensamento, que às vezes até já sofreu com alguma questão, vamos supor, um rapaz delator que teve uma perda de um familiar porque uma jararaca picou, sabe? O parente faleceu e aí ele criou um ódio tremendo referente às jararacas, serpentes, e ele falava que, infelizmente, né, ele não gostava de jeito nenhum. Eu até entendo esse tipo de sentimento, né, mas a gente tem que saber, até com isso, lidar com esse sentimento das pessoas, sabe? E a gente não entende o passado de cada uma das pessoas. Às vezes a gente tem que ser muito delicado quando vai conversar com alguém para entender o que aquela pessoa realmente pensa sobre certo assunto. E essas são responsabilidades que a gente tem em campo para que a gente torne o nosso dia a dia, né, digamos assim, cada vez melhor, não só nosso, mas como também das pessoas que trabalham em conjunto com a gente. Não, resgate de fauna e tem um de flora também, né? Que eu acredito que é um pouco mais difícil do que o de fauna, né? Não sei se você já chegou a fazer alguma coisa de resgate de flora. Sim, sim, então. Aqui, principalmente, como eu falei, a gente tem um engenheiro florestal, né? Basicamente ele está todos os dias, né, trabalhando conosco e tudo mais, acompanhando também a supressão. E aí cabe esse processo também, né, de conscientização, porque às vezes alguém pode ter essa percepção, não, a floresta, as plantas são mais importantes que os animais são mais importantes que as plantas, mas a gente tem que entender que tudo está relacionado, né? Tudo depende um do outro, sabe? Tudo é vínculo, tudo digamos assim, as abelhas dependem das flores, das florações, os animais dependem de alguns frutos para se alimentar, e aí da mesma forma, por exemplo, os pássaros que se alimentam de algumas frutas fazem o processo de dispersão de semente, né, também, assim como a abelha faz polinização. Então, tudo está vinculado, né? Então, esse trabalho de educação ambiental também vem para a parte da flora, para que o pessoal também entenda todo esse processo. E aí, durante o processo de supressão, a gente acompanha, né, essa derrubada de árvores, faz uma inspeção antes do ambiente, né, tanto para a equipe de fauna como de flora, a gente faz uma prospecção do ambiente antes das atividades ocorrerem. A atividade está programada para o setor X. No outro dia, a gente vai lá, faz a
a prospecção daquele local, né? Faz o levantamento de animais que já estejam naquele local, ou alguns incidentes que a gente encontra, né? Rastros e tudo mais, para identificar se tem um tipo de animal na região. E assim também como flora, a gente identifica bromélias, epífitas, árvores que são espécies aí que têm uma vulnerabilidade maior, então a gente tem que ter uma atenção com essas árvores. E a gente marca essas árvores, né, para, se ela estiver em processo de floração ou frutificação, a gente poder coletar, né, essas sementes depois para beneficiamento. E aí, quando a árvore é derrubada, é feita a retirada das epífitas, das bromélias. E a gente também tem um viveiro florestal, né, onde ocorre esse beneficiamento, replantio dessas árvores de importância maior para o projeto, para depois serem encaminhadas para um reflorestamento, para compensação ambiental e tudo mais. Então, é um papel muito importante, né, para a questão da equipe que vai estar atuando com flora, entender também essa responsabilidade que se tem no campo, né, não só pela parte técnica, né, de coleta de germoplasma, no material genético e tudo mais para beneficiamento, mas também cabe ao profissional aí da flora ter essa perspectiva de é preciso trabalhar a educação ambiental também com os colaboradores, para que eles entendam não só a importância de estarmos ali no projeto, né, atuando, mas pelo fato de que tudo está vinculado, tudo está interligado e tem a sua devida importância. Já te elogiaram aqui, ó. Eu não sei se você vai conhecer, né? O Tabrevich, que... Bom, vamos ver se é o meu. Eu vou estar desligando aqui. Ver se vai melhorar. E vou fazer um teste com esse aqui. Se melhorar... Ficou um pouco baixo, quase não estou te ouvindo agora. Tá baixo agora? Tá muito baixo. Isso aqui é complicado. Que o microfone está dando retorno para você, é isso? Então deve ser o seu, cara. Que esses dias era o meu. Deixa eu verificar aqui. Porque o celular está apoiado. Isso... O celular está apoiado, de repente eu tirando do apoio eu consigo tirar essa. Deixa eu ver agora. Ixi, Maria. Ele falou que teve um grão profissional que tinha a oportunidade de atuar. Uma das coisas boas, né? Por onde a gente passa e deixa esse vínculo, né? As pessoas lembram de nós. Conheço. Isso é muito bom, cara. O grande Breno Câmara, ele escreveu aqui, pelo nick que eu não conheci também, mas como ele disse o nome, eu tive oportunidade de trabalhar com ele, estou tendo oportunidade de trabalhar com ele novamente. E boa noite aí para quem está entrando de novo, né? Bom, uma questão que a gente vê muito hoje com o avanço da IA, né, cara? A gente tem muita coisa que a IA inventa, o pessoal acaba acreditando. Outro dia me mostrou um vídeo, cara, e o cara acreditou, depois eu falei, isso é IA. Ele falou, eu sei. Um gorila pegou um jacaré, nem crocodilo ela, mas pulou com o jacaré, cara, e deu com o jacaré na cabeça, assim, ó, parecendo luta livre. E eu falei pro cara, isso aí não tem como ser real. Ele, não, eu sei, mas não sabia, né? E só quem tem umas que engana bem, cara, bem mesmo. Mas tem que ter esse olhar, né? Eu já vi até inseto virar flor. E muitos falam, nossa, a natureza é bonita, Deus é perfeito, mas, cara, enfim, o que você vê da IA que pode ajudar nessa parte de conhecimento? Você acha que ela veio para ajudar ou para atrapalhar? Nesse momento, nós que somos profissionais temos um papel muito importante, né, em, como é que eu posso falar, mostrar o que é verdadeiro e o que é falso. Por incrível que pareça, para muitos profissionais até são enganados, né? A inteligência artificial hoje está realmente muito avançada
e muito realista. Só que a inteligência artificial, ela tem uma faca de dois gumes, né? Ela veio para ajudar, se você soubesse beneficiar disso, mas ela vem muito também para atrapalhar, né? Muitas pessoas têm o uso da ferramenta com propósitos de engano, de criar especulações e tudo mais. Então a gente tem que saber realmente separar isso, mas a gente sabe que está cada dia mais difícil, né? A gente vê cada coisa acontecendo e tudo mais sendo exposto, que a gente fica até impressionado com a capacidade que a ferramenta tem de fazer, de proporcionar. Só que a gente hoje, como profissional, principalmente para bichos, animais, né, a gente tem que ter um teor acadêmico maior, um teor técnico maior, para saber diferenciar as coisas. Então, assim, em certos pontos, a ferramenta ela pode até proporcionar um auxílio, um apoio, mas nada vai tirar a capacidade do profissional que ele realmente tem que ter para a identificação. Ele tem que saber identificar o animal, tem que saber identificar a planta e não depender hoje só dessa ferramenta para isso. Ela vai te dar um apoio, vai te dar um norte, mas você tem que ter o conhecimento, embasamento para você chegar numa identificação. Você não pode só depender de uma inteligência artificial para poder chegar a uma conclusão, digamos assim. Por isso você tem processo de diagnóstico, tem chave, né, para poder fazer identificação e tudo mais. Porque isso tem embasamento científico, né? Foi feito um estudo para isso, para chegar àquela espécie. Então, você tem que saber se direcionar, saber onde procurar essas informações, para que você tenha êxito naquilo que você faz. E aí, como eu disse, né, existem algumas ferramentas que hoje existem, né, que vão te dar um norte, sabe? Existe aplicativos simples, tal, que assim, eu não dependeria, falando por mim, né, totalmente deles, mas usaria, de repente, para tirar uma dúvida ou me dar um norte referente a certas questões. Existem aplicativos que, tirando foto de uma planta, né, ela te dá uma identificação com um percentual de que seja realmente a planta que está sendo exposta ali na imagem, na identificação. Então, você não pode depender totalmente disso, né, dessa sugestão que o aplicativo dá, mas, de repente, para a planta, ela vai te dar a identificação dessa planta por dentro da família. Sabendo que ela pertence àquela família, você já consegue entender, de repente, qual planta é e seguir o processo de identificação da melhor forma. Isso você não pode depender totalmente, porque vai te dar uma, duas, três sugestões de qual planta seja, então você fica meio perdido, você não pode simplesmente escolher uma, é essa. Então você tem que entender como se identifica a planta, como se identifica o animal, para que você tenha êxito, né? Até, e algo muito sério isso hoje, né? Porque essa informação, quando você levanta os dados brutos de campo e leva para dentro de um relatório, essa informação ela tem que ser o mais exata possível. Ela tem que ser exata, digamos assim. Ele vai para um órgão ambiental, vai ser avaliado essas informações, sabe? Então, a informação que você cede, ela é muito importante para dentro de um relatório. Você não pode simplesmente depender de inteligência artificial. E aí, como você disse, né, as pessoas hoje criam imagens, criam vídeos, situações até para pessoas hoje que não é da área da biologia, não trabalha diretamente com identificação, taxonomia, vai acreditar naquilo porque não tem conhecimento específico daquilo, sabe? Aí por isso tem lá no conselho, consulte sempre um biólogo, para que a gente possa dar esse suporte, esse apoio, sabe? Para que as pessoas entendam que certas informações hoje não são reais, sabe? E muitas pessoas não sabem identificar, não têm conhecimento. Elas não são culpadas disso, sabe? Culpadas são as pessoas que criam esse tipo de situação para que as pessoas fiquem confusas e acreditem em certas coisas. Mas aí cabe a um de nós hoje, como profissionais, biólogos que atuamos no mercado, estar sempre batendo na tecla de que essas informações que surgem aleatórias, que não são reais, sabe? E repassar isso para as pessoas, que as pessoas entendam, né? Porque, como você disse, cada vez mais a inteligência artificial está se modernizando, se aperfeiçoando, aprendendo cada vez mais e mais.
E até para quem é leigo no assunto, né, não entende, sabe? Tá vendo a primeira vez alguma coisa relacionada, entender que a ferramenta ele existe, né, para beneficiar certas situações se você souber usar a ferramenta e não apenas utilizá-la como um recurso único, digamos assim. Então tem que se ter muito cuidado hoje em dia, porque não é todo mundo que tem, digamos assim, a boa índole, a boa intenção de usar essa ferramenta para o bem. Existem, infelizmente, pessoas que usam para o mal, e essas informações, como são disseminadas de forma errada, né, acabam atingindo pessoas e as pessoas acabam acreditando em algo que não é real. E é isso, né, cara? Não é o problema fazer, por exemplo, inventar bicho, inventar planta. Um problema que eles muitas vezes não colocam que é uma montagem de IA, né? Coloca como se realmente existisse. Então isso é bem ruim, que às vezes vai chegar um biólogo, né? Ou nem precisa ser um biólogo, né? Tem muitos profissionais aí que não trabalham, que entendem bem, às vezes vivem no campo, ou tem a paixão, vamos supor, o cara é bancário, eu já vi o cara era bancário, mas era apaixonado por aves. Ele ia, passarinhava, relatava, às vezes ele entende também muito de bicho, né? Vai entender aquela, que nem os ornitólogos entendem, o que é pluma, o esqueleto, o nome de tudo assim, mas ele já sabe identificar, né? E ajuda. Agora, essas pessoas que disseminam essa informação, cara, isso atrapalha demais. E outra, então, tem muitos profissionais aí, né? Eu gosto de falar que é os profissionais dos comentários. Às vezes a pessoa não entende nada, absolutamente não sabe, às vezes nem onde está, acredita que a Terra é plana. Aí você posta um bicho lá, a pessoa fala: não, isso aí não é isso aí, não. Você está totalmente equivocado. Mas a pessoa, que base teórica ela tem? Às vezes nunca nem viu, não sabe nem diferenciar um sapo de uma rã, não tem problema a pessoa não saber. O problema é ela julgar a outra que está explicando, né? Não, isso é errado. Eu vi, cara, eu não sei o que passa, né? Uma coisa até engraçada. Uma cobra predando o sapo. Aí o cara, não, se eu tivesse lá, eu tirava o sapo da cobra. Mas como assim, cara? Eu vi outro, eu precisei comentar no Facebook, cara, dois ursos pardos brigando. É uma briga violenta. Aí o cidadão falou, não, se eu tivesse lá, eles não brigavam. Cara, não tem cabimento isso. Né? Como que você vai separar dois bichos brigando? Então, é aquela. Né? Eu já vi até biólogos falar vamos dizer, isso aqui é um passarinho, isso aqui é um urutau. Não, os outros, não, você não sabe, porque o cara do vídeo falou que isso é uma coruja. Né? E você que é da área, eu também gosto de pássaro pra caramba. Eu vi das IA, cara, uns passarinhos com um monte de cor assim. Gente, não existe passarinho tão brilhoso assim, né? Se eu tiver errado, Ademir, você me corrige. As cores dos pássaros são bonitas, mas não tão extravagante assim, parecendo que tem luzes de Natal. E as pessoas acabam acreditando, né? Colocar aves do paraíso, 70 mil cornos no passarinho. Mas não tem lógica isso. Exatamente, né? Como eu disse, né? Essas informações, esses conteúdos, vídeos, fotos, às vezes surgem para quem está produzindo para um propósito totalmente diferente do que a disseminação de informação científica, que é apenas engajamento, sabe? E não tem nenhum teor científico, não tem nenhum teor relativo produtivo, né? Digamos assim, de informação naquilo. Só para entretenimento, só para engajamento, sabe? E aí a gente tem que combater esse tipo de informação, sabe? Não deixar realmente ser disseminada, porque prejudica muito, sabe? Até o trabalho. Quem faz o trabalho relacionado a aves, quem faz o trabalho relacionado a mamíferos, répteis, quirópteros, sabe? Tudo quanto é tipo de coisa dentro da área científica.
E aí, quando você vê uma imagem, claro, se eu ver uma árvore que eu nunca vi, de fato, eu vou buscar informação para entender se aquela ave realmente existe, porque a gente sabe que bioma amazônico, Mata Atlântica, Cerrado, a gente tem vários biomas aí no nosso país que eu acredito muito que tem muitas espécies de plantas, muitas espécies de animais, principalmente insetos, que ainda não foram identificados, sabe? O tamanho de biodiversidade que a gente tem no nosso país. E principalmente no sistema marinho. Tem animais aí abissais que nunca foram vistos, sabe? Que não chegam na região pelágica, não chegam na superfície. São animais restritos daquele ambiente. Então, por isso que a ciência existe, entendeu? Para estudar esses ambientes, para estudar esses animais, para mostrar para o mundo que eles existem, que ainda não foram descobertos. E aí vem lá caracterizar esses animais, né, pelas suas características deles próprios para chegar a um nível de identificação. Às vezes pertence a uma família, mas uma espécie dentro dessa família que nunca foi identificada, mas ela existe. Sabe? Vira e mexe a gente vê em meio científico trazendo informações, né, descoberta de uma nova espécie e tudo mais. Então, assim, eu sempre falo que o profissional que trabalha na consultoria ambiental, ele também trabalha junto com o pessoal que trabalha na área científica do setor acadêmico, sabe? Então, as duas áreas do setor se relacionam sempre. E a gente depende muito dos profissionais que são pesquisadores, justamente porque tem gente que tem um conhecimento tão grande nessas áreas que essas informações, quando são compartilhadas para a gente que está no campo, trabalhando com resgate, com monitoramento, levantamento, é uma alegria tão grande, sabe? Saber que essas informações cheguem até a gente, que existem profissionais que estão fazendo esse tipo de trabalho. Às vezes uma chave de identificação muda por isso, novos estudos que são feitos. A gente vê a separação lá, que tem uma espécie, que tem uma subespécie, a gente não sabia. Igual recentemente, não sei se você ficou sabendo, né, a questão deixa eu lembrar aqui, da boa constrictor, é isso? Foi identificado que na Mata Atlântica tem outro tipo de jiboia, né, que é a jiboia da Mata Atlântica. E aí você vê que isso só foi possível através de estudo, sabe? Isso é muito importante. Por isso que eu sempre bato na tecla também que o setor acadêmico sempre anda em conjunto com a galera da consultoria ambiental que trabalha em campo. Essa eu não tinha visto. Uma coisa que eu vi, cara, que realmente não sabia, é da onça, que para mim era só a pantera onca, né? Não tinha subespécie. Eu descobri que tem, que a do Pantanal é uma subespécie, que é mais robusta. A do Amazonas é outra espécie. Lá do México tem uma onça, eu nem sabia que tinha, que é a menor onça que tem, das onças pintadas. Se não me engano, lá pro Estados Unidos. Por ali tem também outro tipo de onça. Cara, eu vi até na página do Pantanal, se eu não me engano, tem uns 9 tipos de onças diferentes. Aí eu falo, isso sim é um conhecimento legal, né? Porque não tem como a gente saber de tudo. E essas informações que tem que ser divulgada, tem que ser mais engajada, e as que são poucas, né? Porque fazer qualquer vídeo assim e jogar é fácil. Agora, quando você traz, toda vez que você posta, eu também, a gente demora para postar, porque não é só um post, né? Você postou uma da lagartixa. Cara, não é só você tirar foto, você explicou o que é, o que ela faz, da onde, então isso demora. Isso vai tomar um tempo ali, dependendo da postagem, né, no Instagram. Uns 30 minutos. Cara, você tem que ver uma foto boa, tem que pesquisar as fontes. Agora, se for pro LinkedIn, demora mais. É mais profissional. Eu já fiz uma postagem no LinkedIn, a última que eu fiz. Eu tinha uns dados ainda, levou 3 horas para me postar. Foi um artigo que eu fiz. Não é fácil. Quem tem esse tempo disponível hoje? É difícil a gente ter, né? Que ou tá trabalhando, ou tá organizando foto, às vezes quer descansar, quer ler um livro. Cara, e quando a gente consegue, eu tava planejando todo mês fazer um, mas não tem como. É muito difícil, né? É difícil mesmo.
Muito Porque complicado. você tem tudo, você tem 24 horas no dia. Aí vamos lá, você tem sua demanda de trabalho, aí você tem a sua família, você tem esses afazeres pessoais, aí vem a questão de você fazer uma postagem, né? Você pensar naquilo, o que você vai postar, aí você seleciona imagens, como você disse. Assim, eu pelo menos eu tento fazer sempre o melhor que eu tenho para oferecer, né? Nessas questões. E eu sei que eu estou ali repassando o conhecimento, uma informação que às vezes pode mudar a percepção de alguém, de certa forma, pode agregar valor ao conhecimento a quem estiver lendo aquilo. Como já aconteceu, isso me deixa muito feliz, porque você sabe que você alcançou alguém, mudou a mentalidade de alguém referente a um assunto, sabe? Melhorou a perspectiva, a visão daquilo que a pessoa pensava que fosse uma coisa e de repente é outra. Então, esse trabalho de ciência cidadã, sabe, transparecer conhecimento, ele é muito importante, ele vai muito além daquilo que você faz profissionalmente no campo. E esse posicionamento também, né, traz retorno para você que é profissional. Aí por isso que eu falei aquela questão, né, posicionamento, network e tudo mais, está tudo agregado a isso. A forma que você se posiciona nas redes, a forma que você se posiciona pessoalmente, né, com as pessoas. E isso traz segurança, né, para quem está com você e também traz a afinidade de você estar criando um ambiente cada vez melhor, como eu já disse. Eu conversei com você semana passada a fazer duas perguntas, uma no começo e uma no final. Acabei esquecendo a do começo. Eu vou fazer agora. Pode falar. Cara, de todas as áreas, né, que a biologia, se for enumerar ali, nossa, para mim deve ter mais de 100. Porque você especializa em planta, aí você vai ter que especializar em família, aí morfologia, às vezes em região e bioma, enfim, é um monte. Porque de todas elas, né, o que te trouxe para você se gostar assim, se estar se especializando em ornitologia? Um princípio básico. Antes de eu falar, eu vou fazer só um adendo, né? Quando eu comecei na consultoria ambiental, eu entendi que eu precisava escolher um grupo faunístico, né, para que eu tivesse um conhecimento maior. Isso é importante para cada profissional, porque quando você vai fazer levantamento, monitoramento de espécies na prestação de serviço, geralmente o profissional que é contratado, ele é contratado específico para um grupo faunístico para fazer esse levantamento. O profissional ele não vai lá e vai fazer levantamento de 5 grupos, sabe? Então, justamente pelo profissional se capacitar e ter um entendimento de um grupo faunístico apenas, ou seja, ele ser especialista naquele grupo, vai proporcionar que ele traga melhores resultados naquilo que ele for fazer. Então, por isso eu tomei essa decisão, né, de escolher um grupo faunístico. Quando eu fui escolher o grupo faunístico, eu me perguntei, qual grupo faunístico eu vou escolher? Então, a minha avaliação não foi por gosto, simplesmente, eu acho mais bonito esse grupo, e é mais legal de trabalhar. Não, eu fiz uma avaliação pessoal minha, sabe? Aquilo que eu tenho de competência técnica, habilidade, gosto mesmo, né? Prazer, digamos assim, e o conhecimento em si. Então, dessas relações que eu fiz pessoais, né? Essas avaliações, eu pesei muito para música, sabe? Porque eu toco instrumento e tudo mais. E aí, como eu trabalho muito a audição, eu entendi que para mim seria melhor trabalhar com aves, por causa dos cantos das aves, né? E acho que isso, como é que eu posso dizer, pesou muito na hora da escolha, sabe? Quando eu fiz essa avaliação pessoal. Por isso, assim, apesar de eu ter feito biologia marinha e gostar do sistema marinho, né, dos peixes e tudo mais, todo o fenômeno marinho, eu vi que as aves eram um grupo que realmente eu tinha uma afinidade maior de trabalhar, mais facilidade. E aí eu passei a focar nisso, tanto que me deu um retorno muito grande. Não que eu não pudesse, sabe, me especializar em outros grupos,
Mas eu acho que quando você vai escolher qual nicho você vai trabalhar, você tem que pensar em diversos fatores. Não só isso, né? Tem que pensar pelas condições de como você vai trabalhar. Por exemplo, quem trabalha com música tem que estar acordado 4 horas da manhã para fazer o levantamento, porque senão você não pega os passarinhos lá que estão amanhecendo, cantando e tudo mais. E aí é tudo no período crepuscular, né? Nascer do sol e pôr do sol, que é a maior atividade das aves. Então, você entendendo todo esse processo, né, como cada grupo político funciona, você vai entender como você vai trabalhar com cada grupo. Então, tendo essa perspectiva, você consegue avaliar melhor como você vai lidar com isso no campo, lidar com isso na sua execução do trabalho. Tem os altos e baixos, tem os lados bons e ruins de cada grupo. Isso é normal em qualquer tipo de profissão, em qualquer tipo de situação, sabe? Então, essa autoavaliação se faz necessária e assim, eu aconselho cada um realmente fazer essa autoavaliação consigo mesmo e entender como cada grupo político funciona, para que você entenda como você vai trabalhar com cada grupo e o que você vai precisar fazer. Então, antes de se objetivar, se direcionar nessa escolha, fazer essa autoavaliação, e foi isso que eu fiz. A questão da música pesou muito para mim, sabe? E eu entendi que eu conseguia assimilar com mais facilidade essa questão do campo das artes na minha mente, no meu cotidiano e tudo mais. E além de ser um algo muito prazeroso para mim. E por isso eu tive essa escolha. Agora, outra pergunta, é duas em uma. É por que de tantas outras matérias, né? Você escolheu a biologia para se especializar e se formar? E se te oferecesse, sei lá, vamos falar que 2 milhões para você trocar de profissão? Não, pega, esquece tudo biologia, esquece ser biólogo e faça outra. Você faria? Essas duas perguntas em uma. Eu vou responder duas em uma também. Uma de uma forma engraçada, acho que é engraçada, e outra de uma forma técnica, né, digamos assim. A forma engraçada é que eu sou muito ruim em matemática, cara, muito ruim. Então eu fugia das matérias de cálculo, tanto que eu tinha passado quando eu fui me direcionar para a universidade, né? Eu lembro que eu tinha passado para arquitetura na Universidade Federal Fluminense, lá em Niterói, no Rio de Janeiro. Só que aí eu vi a grade curricular, tinha cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, eu já sabia que me esperava. Eu falei, apesar de eu gostar de desenhar, coisas do tipo, sabe, a arte contemporânea e tal, edificações e tudo mais. Eu lembro que na época eu até estava fazendo um curso de edificações. E aí eu falei, não, peraí, deixa eu pensar aqui, apesar de eu ter passado e ter esse gosto, né, por essa área, eu sempre fui muito ligado com questões de natureza e tudo mais. E aí a minha segunda opção era biologia. E aí é aquele período que você está lá terminando o ensino médio, já, já nos seus quase 18 anos, e você não tem muito conhecimento sobre a vida ainda, sabe? Sobre aquilo que realmente você quer, e é aquela questão assim, você está confuso sobre tudo. O que, que eu vou escolher para mim na minha vida? E aí falou assim, faz arquitetura, já que você gosta de desenho e tudo mais. Eu fui nessa onda e corri atrás. Só que eu não queria isso mesmo. O fato de eu ser uma negação em matemática, então na minha cabeça aquilo de cálculo ia acabar comigo. Aí eu falei, não, vou fazer algo que realmente eu gosto, e a minha segunda opção era a biologia. Porque eu também tenho gosto por isso, porque na época que eu estava assim. Só que aí, quando eu entrei na biologia, aí veio a grade, tinha estatística, tudo mais. Eu falei, nossa, não acredito. Estatística. Não, vou encarar, né? É o que eu gosto. Foi tranquilo, tudo mais. E essa é a parte, assim, digamos, entre aspas, né? Bobo, engraçado, naquela época, na minha percepção, na minha mente. Só que aí, quando você vai amadurecendo mais, isso é amadurecer com o tempo, sabe? Mesmo durante o período de faculdade. Você entende que, na vida, se você trabalhar apenas por dinheiro, você morre por dentro da sua alma.
E se você trabalhar com aquilo que vai te trazer prazer, conforto, você alimenta a sua mente da melhor forma possível. Você vai ter uma vida prolongada por isso, sabe? Você ter feito uma escolha que vai te trazer um bem-estar, que vai te trazer um conforto mental. Não é apenas você se formar para se matar trabalhando por dinheiro. Por que eu não posso associar as duas coisas, sabe? Trabalhar com algo que vai me dar dinheiro, mas com aquilo que eu realmente gosto. Então, essa foi a minha escolha. E, assim, foi a minha escolha, mas eu não tinha amadurecido isso. E com o tempo eu fui amadurecendo isso na minha cabeça, sabe? Fui entendendo como funcionavam as coisas e vi que realmente a biologia é algo que me traria retorno em questão assim, de saúde. Saúde mesmo. Sabe? Eu não teria que... Por mais que a gente enfrente dificuldades na nossa profissão, pelo menos a gente está num ambiente, numa área que a gente escolheu estar, sabe? Não é por obrigação. Então, assim, dinheiro ele realmente não compra tudo, porque ele não vai comprar a sua saúde, não vai comprar a sua vida, você não vai ter uma vida número dois. Então, você só vive uma vida. Então, se você vai viver uma vida, você tem que viver ela com um propósito. Um propósito de viver bem, um propósito de fazer aquilo que te faz bem, um propósito de executar aquilo que te traga um retorno positivo. E aí, eu acho que isso é de cada um, né? A gente não tem como falar para a pessoa, não, faz isso, faz aquilo que você vai estudar bem. Acho que cada pessoa tem que ter essa autoavaliação e escolher aquilo que realmente faz bem para ela. Alguns vão escolher o dinheiro e outros vão escolher o bem-estar, escolher a saúde mental. E fazer aquilo que é um combustível para você, que faz você se apaixonar por aquilo que você faz a cada dia, sabe? E não aquilo que você vai ser consumido a cada dia por um dinheiro que você quer mais e mais e mais e mais. Eu sempre digo que o dinheiro não compra nada, não compra saúde, porque na hora que você adoecer, o dinheiro não vai pagar isso, não vai te consertar. Então, pelo menos que vivamos com aquilo que escolhemos de fato fazer, que vai nos trazer um retorno de saúde, de conhecimento, de paz e de amor próprio. Boa resposta. Perguntaram aqui, ó, o Igor. Eu vou falar três que eu descobri esses dias, mas o Ades vai completar. Porém, qual dica você daria para o iniciante nos estudos de avifauna? Recomendaria alguma literatura específica ou ferramenta que ajude na identificação e na construção do conhecimento? Ó, eu vi esses dias, até uma dica também para o Ademes, a editora Aratinga, vão lançar agora esse mês um completo de aves do Paraná. Tem, se não me engano, mais de 750 aves. É um baita de um livro. E eles fizeram um negócio legal que você... Eu não sei se é todas as aves, tá? Eu vi algumas. Você faz o QR Code ali em cada ave e você escuta a vocalização dela. Eles fizeram do Sul inteiro. Fizeram, não sei qual foi o primeiro. O Rio Grande do Sul, Santa Catarina, agora lançaram do Paraná. Tá na pré-venda, eu só não comprei porque eu exagerei meio esses últimos tempos aí. Comprei um monte de livro. E agora o Ademes vai dar, já que é mais na prática dele, ele vai falar um pouco aí. Posso fazer uma recomendação aqui própria, sem ser questão de livros e tudo mais, mas há um tempo atrás eu dei uma palestra para o Conazou. E no Conazou eu falo exatamente sobre a história da ornitologia, né? Como ornitólogo aí na consultoria. E lá eu dou várias dicas referente a livros, sobre guias e tudo mais. Eu posso depois, Igor, se você quiser, eu compartilho com você. Você assiste lá e lá vai te dar todo o direcionamento, né, referente a como você iniciar na avifauna, as melhores condições, né, para que você consiga se especializar nessa área, beleza? Porque senão eu vou ficar falando aqui, vou falar muita coisa, tem muita coisa para falar, muita coisa para indicar. O biólogo, quando ele começa a falar assim do negócio, cara, acho que é mal pelo menos o que eu conheço, né, tagarela, né? A gente começa a se empolgar ali na área e vai.
e vai embora. Mas assim, Ademis, deixa eu só dar uma dica pro Igor aqui. Ô, Igor, pode você falar? pode verificar se tem algum guia da sua região, guia de campo, né, de ave e fauna, e adquirir um desses guias, né, para você se familiarizar com as aves da sua região, sabe? E aí você também pode utilizar um site que ele é muito conhecido chamado Wikiaves. Você consegue encontrar as aves que são específicas da sua região, né? Algumas pessoas já registraram essas aves e colocaram dentro dessa plataforma. Então você consegue consultar as aves que estão, né, aí na sua região, fazer um levantamento aí, digamos assim, secundário, e com essas informações você andar pela sua cidade ou pelo campo e fazer essas comparações do seu levantamento próprio. Eu digo que o conhecimento com hábito ele vem na prática, sabe? Vem você indo para o campo, ouvindo e tudo mais. Mas a princípio você pode começar pelo seu metro quadrado aí, se você tem um quintal, acorda bem cedinho, fica observando as aves aí, começa a anotar no caderninho. E eu tenho certeza que você vai evoluir cada dia mais e mais com essa prática. Desse do Conazor, depois você me manda o link, que quando eu fazer uma ediçãozinha e jogar lá no YouTube fixo, eu vou deixar os cards, tá? Desse do Conazor em cima aí em algum lugar, pode ser no começo, no final da live. E outra também, a primeira entrevista que eu fiz com a Demis, lá em 1530, que eu fiz com ele faz muito tempo. Eu vou deixar aqui também, que a gente bate um papo. O Ademis também já me deu muita dica, já conversamos bastante sobre muitos assuntos. Me ajudou muito, então quem quiser aí chamar ele ele vai falar o Instagram dele, as redes dele, chamar ele, quiser entrar na rede ali, você vai te ajudar muito, tá? E pode conversar à vontade ali, que o pessoal gosta de conversar. Fala aí, Adebs, onde o pessoal te encontra em todas as suas redes que você mais está ativo aí. Vou deixar a descritiva aqui, né, por áudio falando claro, que é o Instagram, que é ademis.vila, né, @ademis.vila. No LinkedIn você vai encontrar pelo mesmo nome, né, Ademis Vila. E você pode também verificar a questão da palestra, que a primeira palestra, o primeiro encontro que eu tive aqui com o Marcel, que foi um dos primeiros vídeos, né, que a gente gravou quando você decidiu ter essa iniciativa aí que é grandiosa, de trazer esse conhecimento para vocês aqui dentro da plataforma aqui com vários profissionais. Então essa iniciativa que o Marcel teve, ela é excelente, porque ela condiciona que as pessoas tenham um canal, né, um local onde essa troca de conhecimento é feita, né, essa distribuição de informação, né, no caso, esse bate-papo acaba sendo isso, essa troca de experiência e conhecimento. E aí vocês podem me chamar lá, né, no Instagram, no LinkedIn. E aí eu também sou administrador da rede RNBS, né, Rede Network do Brasil de Sustentabilidade. Tem muitos profissionais, um ambiente muito fértil, onde todo mundo da área de meio ambiente, área ambiental, biólogos, médicos veterinários, agrônomos, todo mundo faz parte dessa rede, né, tem interesse em entrar. Aí é só me procurar, fala comigo, as minhas redes estão abertas, manda um direct, só procurar pelo meu nome que a gente consegue te introduzir nesse ambiente fértil de network também, que é a RNBS. Denis, mais uma vez, obrigado aí, tá? Por ter aceitado aí. Toda vez que a gente conversa, para mim é uma honra ter disponibilizado o seu tempo, que a gente sabe, o dia tem 24 horas, mas parece que para uns não tem tantas horas assim, né? É muita correria, cara. Nossa, vida é uma loucura. Então, obrigado aí por ter, não só para mim, mas para o pessoal que está assistindo, que vai assistir, e que certeza que vai, se absorver 1% do que a gente falou aqui, já tá bom, né? Não precisa 100%, 2, pô, cada vez 5% tá melhor ainda. Boa noite, olha lá o Luca. Então quem perdeu também, tá? Não se preocupa que semana que vem eu vou colocar todas as 5 de uma vez para estar acompanhando. Mais uma vez, obrigado aí, Ademis. E boa noite. Boa noite para todos aí e uma boa semana. Boa noite a todos e como hoje é o dia 3, feliz dia dos Biólogos a todos aí, que tenham uma semana abençoada aí para todos. Quem vai assistir esse vídeo aí depois, ó,
Forte abraço aí, tudo de bom. Valeu!